Gostaríamos de compartilhar a palavra do Senhor que está em Hebreus capítulo 1, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: antigamente, Deus falou, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior ao anjo, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pai, a tua palavra é maravilhosa. Nós estamos diante da tua palavra. Poderosa palavra, viva palavra, santa palavra, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, exposto agora por estas linhas. Glória ao teu nome, Senhor Jesus Cristo. A tua igreja se reúne, Senhor, para glorificar o nome bendito de Jesus Cristo. Nós precisamos do teu Espírito. Nós precisamos de ti. E nós não ousamos, Senhor, olharmos para dentro de nós. Nós olhamos para a tua palavra nesse instante. E pedimos vida através da tua palavra. Pedimos transformação das nossas vidas pela tua palavra. Pedimos a glória a Jesus Cristo por meio da tua palavra. Pedimos mesmo, Senhor, que o Senhor derrame graça sobre a tua igreja. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra, Senhor, o nosso entendimento nesse instante, para provar como é boa a tua palavra, para provar como a tua palavra é mais excelente, para provar como a tua palavra, Senhor, nos alimenta e nos vivifica. Nós temos fome e sede da tua palavra, nós temos fome e sede do Deus Altíssimo, nós temos fome do Senhor Jesus. Pai, visita-nos nesse momento pela tua palavra. Nós oramos assim, clamando por ti no nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus começa com o tema antigamente, mas o foco principal desse texto está na palavra Deus falou e nos fala. Deus falou e nos fala. Esse é o central desse texto. Deus continua falando. Deus continua falando através do seu Filho Jesus Cristo. Em Gênesis capítulo 1, a palavra de Deus começa dizendo que Deus falou e as coisas se formaram. Deus falou e hoje houve a luz. Deus falou e houve o firmamento. Deus criou o homem e a mulher e iniciou um relacionamento com eles. E na virada do dia, Deus se relacionava com o homem e com a mulher. Visitava Adão, se relacionava com Adão, falava com Adão. Mas no intento humano de querer ser igual a Deus, deu vazão à voz da serpente. Deu vazão àquilo que estava dentro do seu coração. E ele ouviu a voz da serpente e o seu coração. E isso foi em desgraça para o homem. Porque
ele perdeu a comunhão face a face com Deus. E por causa da glória de Deus, o homem não pode se aproximar diante de Deus. O homem não pode se achegar diante de Deus. Mas Deus não se ausenta, Deus não foge, Deus se relaciona com o homem, mas Ele fala ao homem. Ele fala ao homem. Antigamente, Deus falou aos pais. O texto de Hebreus, os irmãos que ali estavam acostumados e tinha toda a trajetória do Velho Testamento. Eles estavam fixamente com os seus ritos e os seus olhares nas leis. Eles sim, antigamente ouviram Deus falar por meio de Abel, que ofereceu a Deus um sacrifício agradável. Ouviu falar realmente de Noé, que construiu a arca, de Moisés, de Elias. Ouviu falar de realmente Raabe, ouviu falar de Eliseu. Deus falou por meio destes homens, dessas mulheres, que continham a palavra de Deus, mas não era a própria palavra de Deus. Esses irmãos e essas mulheres deram testemunho de fé a respeito daquilo que ouviram de Deus, daquilo que Deus os chamou. E esses irmãos não obtiveram a concretização daquilo, da promessa, mas eles ouviram a voz de Deus e obedeceram à voz de Deus. É verdade que se nós olharmos tão somente para isso, tão somente para esses homens, tão somente para essas mulheres, nós corremos o risco de colocar a nossa imagem junto com a deles e fazê-los Deus, porque esse é o intento humano. Conhecer a Deus, não. Ter o conhecimento de Deus. Na semana passada o Fábio falou aqui que há muitos conselheiros de Deus. Há muitas pessoas querendo tomar o lugar de Deus. E quando nós olhamos para a figura humana, quando nós olhamos para homens e mulheres, nós tendamos a fazer o quê? Criar imagens e roubar a glória que pertence a Deus. É verdade que antigamente Deus falou por meio desses profetas, e aqui profeta não é adivinho. Profeta é o mensageiro da mensagem de Deus. É aquele que levava a mensagem de Deus para guiar o povo de Deus. Guiar aonde? Guiar os caminhos de Deus. Fazer com que o homem olhasse fixamente para Deus. Esse era o propósito. Mas o que o texto está dizendo é que hoje ele nos fala por meio do seu Filho Jesus. Os irmãos aqui da carta de Hebreus estavam recém-convertidos. Eles conheciam pouco a respeito de Jesus Cristo. Olha que impressionante. Esta é uma carta. Tradicionalmente, uma carta ela tem um fundamento. Você começa com a saudação, você começa dizendo quem você é. Aqui ele já faz uma menção direto à mensagem mais importante do Evangelho. A mensagem que era para os irmãos da carta aos Hebreus, e a mensagem que continua sendo viva para nós hoje. O Filho de Deus. Deus nos fala por meio do seu Filho. Confesso a vocês que muitas vezes isso não me atraiu. Muitas vezes, a minha pretensão era que Deus falasse comigo. Mas falasse ao meu modo, falasse da maneira que eu queria que Ele falasse, diante das minhas necessidades e diante da minha própria projeção. Como se Ele falasse apenas para resolver os meus problemas em um passe de mágica. E eu sempre olhei para os irmãos do passado, nessa projeção. Olha Moisés, olha Elias, olha Enoque. Eu falava, Senhor, queria ser como esses camaradas aí. Ouvir a tua voz como esses camaradas ouviram.
essas mulheres ouviram. Mas eles tinham apenas fragmentos. Deus falou de diversas maneiras. Para cada um daqueles irmãos, Deus falou de uma maneira muito fragmentada. Por quê? Porque a intenção e o chamado e o plano de Deus, através do tempo, o plano de Deus, a obra de Deus, é revelar o seu Filho Jesus. Nós não conseguimos chegar diante de Deus, mas Ele, por graça e misericórdia, se achega diante de nós. Então, o texto aqui, ele nos fala algumas coisas a respeito do Filho, a respeito daquilo que Deus fala através do seu Filho. Vamos olhar aqui. Então, o texto começa: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos fala pelo Filho. E aqui vem, na sequência, o primeiro ponto a respeito daquilo que Deus fala pelo Filho. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, o primeiro ponto, o que Deus nos fala por meio de Jesus Cristo, é que Jesus Cristo é o herdeiro de todas as coisas. O Filho, ele tem a totalidade do Pai. A palavra de Deus diz em João capítulo 1, versículo 14, que Jesus Cristo é revelado como unigênito do Pai. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é do Pai, ele veio do Pai, gerado pelo Pai. Ele é o único que é gerado do Pai. Jesus Cristo é o herdeiro legítimo do Pai. Dentro do nosso ordenamento jurídico, a sucessão, a herança, ela funciona da seguinte maneira. Você não precisa testamento, caso você tenha herdeiros, automaticamente os bens que você obtiver, vai para os seus herdeiros, dividido conforme o número de herdeiros. Mas, também há a possibilidade de você fazer o quê? Um testamento. Quando você faz um testamento, existe daí algumas regras específicas para serem feitas, para serem cumpridas. A primeira regra é que você tem que olhar a parte legítima. E a parte legítima é o herdeiro. Você quer fazer o testamento? Tudo bem. Você quer dividir os seus bens com uma instituição, com a igreja, com o orfanato, alguma coisa nesse sentido? Sim, você pode. No entanto, você não pode tirar por completo. Não pode fazer um testamento dizendo 100% dos meus bens eu vou deixar para tal instituição. A lei não permite. Você pode fazer só 50%. Outros 50% pertence aos herdeiros. Essa chamada é a parte legítima. Não se mexe, não se altera, não muda. As outras 50% você pode fazer aquilo que tu bem entender e deixar em testamento. Mas o texto está dizendo que ele é o herdeiro legítimo de todas as coisas. Ele não dividiu nada. Tudo pertence a Jesus Cristo. Todas as coisas pertencem a Jesus Cristo. Aquelas que nós vimos e aquelas que nós não vimos. Tudo pertence ao Jesus Cristo. Porque o Pai assim quis. E o texto continua da seguinte maneira. O Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Jesus Cristo, parte ativa da criação também, junto com o Pai. Jesus Cristo estava criando com o Pai todas as coisas. Antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus Cristo estava com o Pai, junto com o Pai, criando todas as coisas. Ora, a gente falou que todas as coisas pertencem a Jesus Cristo. E Jesus Cristo está com Deus na criação. Jesus Cristo está formando todas as coisas. Ontem, Tiago estudou aqui a respeito disso, a respeito da criação. A palavra de Deus está dizendo que Jesus Cristo criou todas as coisas juntamente com o Pai. Paulo diz em Colossenses 1,16,
a seguinte coisa: nele, quem? Em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas. Semana passada o Fábio leu Romanos 11. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Paulo abre Colossenses, primeiro capítulo de Colossenses, trazendo sobre essa sublimidade de Jesus Cristo, dizendo que em Jesus foram criadas todas as coisas. O texto de Hebreus diz que Deus falou. Gênesis diz que Deus falou e criou todas as coisas. Mas aqui está dizendo também que o Filho estava com Deus, criando todas as coisas. Então, além dele ser o herdeiro de todas as coisas, eles estavam criando todas as coisas. E o texto continua: o Filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus. O Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Os profetas não refletiram a glória de Deus. Eles falaram a respeito de Deus, testemunharam e testificaram e apontaram para a obra de Deus em Cristo Jesus. Os profetas não eram da mesma condição, da mesma substância de Deus. Não estavam com Deus na criação. Apenas o Filho, apenas Jesus Cristo, louva, glorifica e honra a Deus. Por consequência, Jesus Cristo, ele tem o brilho de Deus. Jesus Cristo, ele glorifica a Deus e expressa a glória de Deus. É o que o texto está continuando dizendo. Ele glorifica e expressa o ser de Deus. O que quer dizer essa expressão? Ele tem a impresso, é como se fosse o nosso dinheiro, ele tem uma imagem. O texto está dizendo isso. A raiz do texto está isso, ele tem a imagem de Deus. E o que isso nos remete? O texto está dizendo que antigamente ele falou aos pais pelos profetas, mas hoje ele nos fala por meio de Jesus Cristo. E a carta está trazendo toda essa bagagem de lá para cá. Olha só que também muito interessante, quanta honestidade trazer toda essa bagagem. Quando se diz a respeito dessa imagem, nós podemos fazer esse link com Moisés, que queria ver Deus. Queria ver a glória de Deus. Mas Moisés aprendeu uma coisa. Era impossível ver a glória de Deus e viver. Era impossível. Mas aqui o texto está dizendo, ele é a expressão, ele é essa imagem do Deus. Essa imagem de Deus. Moisés queria ver. Mas o texto está apontando para Jesus Cristo, que é o Verbo que se fez carne. Eu gosto muito do texto, 1 João capítulo 1. E o texto ele começa assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, e contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevo todas essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Mais uma vez, o apóstolo João está acentuando a respeito do Filho de Deus, a respeito de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Eles testemunharam, viram. Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, ouviram essa voz. Este é meu Filho amado. A ele ouçam. Será que nós temos ouvido essa voz de Deus? Será que nós nos contentamos com a voz de Deus, dizendo, este é o meu Filho amado, ouçam? O Senhor
Deus faz todas as coisas em Jesus Cristo. Esse é o meu filho amado. Ouçam. O texto continua dizendo: Filho, que é o esplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Mais uma vez a palavra. Colossenses 1,16 diz: Nele tudo subsiste, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Todas as coisas ele sustenta com a sua palavra. Ele estando aqui, ele deu prova da sua palavra. Ele dá prova da sua palavra, do poder que há na sua palavra. E o fato dele sustentar todas as coisas com a sua palavra. Jesus Cristo, com sua palavra, transformou a água em vinho. Com sua palavra, Jesus Cristo, ele curou a filha do oficial. Ele fez levantar um paralítico. Ele fez a tempestade acalmar por causa da sua palavra. Por causa da sua palavra, ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele ressuscitou Lázaro. Por causa da sua palavra, ele disse para os discípulos: lance a rede. E eles recolheram os peixes. De tal maneira que eles não conseguiam aguentar. Por causa da sua palavra, ele purificou o leproso. Por causa da sua palavra, ele permitiu que Pedro andasse por sobre as águas. Por sua palavra, ele amaldiçoou aquela figueira e ela murchou e não ia produzir mais. Por sua palavra, ele disse para o ladrão na cruz: você estará comigo hoje. Ele nos convida hoje à sua palavra, a crermos na sua palavra. Ele nos convida a tomarmos a vida dele, porque ele sustenta as nossas vidas por meio da sua palavra. Por meio da palavra dele que ele nos sustenta. A palavra dele que está revelada em Jesus Cristo. E Jesus Cristo sustenta as nossas vidas, porque ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, diz a palavra de Deus. O texto continua, dizendo assim: sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra, depois de ter feito a purificação dos pecados. O nosso pecado foi dar ouvido à serpente, e a serpente falou ao nosso coração. Nós demos ouvido à serpente. E essa relação nossa com Deus, nós perdemos. E o que é a purificação dos pecados? É o Filho nos conduzindo a Deus. É Jesus Cristo nos conduzindo a Deus. Todos os esforços que nós fazemos para nos chegar diante de Deus é inútil. Nós não conseguimos nos justificar diante de Deus. Seria como nós quebrássemos um vaso, colásseo, e achasse que ele tivesse o mesmo valor. Ou até mesmo seria assim como nós tivéssemos a pretensão de fazer uma faxina em casa e colocar toda a sujeira debaixo do tapete e achar que a casa está limpa. Ou até mesmo se nós estivéssemos na escola, na faculdade, colássemos e acreditássemos que nós tivéssemos aprendido algo. Ou até mesmo se tivéssemos construído a nossa casa na areia. O fundamento não iria suportar. A forma não iria dar certo. Então, chegar diante de Deus por meio das nossas obras é impossível. É impossível. E o pecado, o que é o pecado? Diante da palavra de Deus. É fundamentar o relacionamento com Deus em nós. Acharmos que nós nos achegamos diante de Deus e fundamentar o nosso desejo, nosso arbítrio, querer nos achegar diante de Deus. Porque não está relacionado a isso. Era na viração do dia o Senhor, Deus vindo até nós. Continua sendo até hoje, porque o Filho de Deus se fez carne. Ele veio até nós. E ele nos purifica e nos leva diante de Deus. Ele não veio
como nós, querendo acreditar, querendo tomar para si conhecimento, mas ele veio especificamente para cumprir toda a vontade do Pai, para cumprir todo o intento do Pai. E cumprindo todo o intento do Pai, revelando para nós o padrão do Pai, ele faz a expiação pelos nossos pecados. Ele se oferece pelos nossos pecados, sem pecado algum, sem nenhum pecado. Ele se entrega por nós. Deus fala por meio do Senhor Jesus Cristo. Purifica todos os nossos pecados. Às vezes eu penso na nossa relação e a nossa dificuldade de colocarmos em Jesus Cristo a fé, acreditarmos na sua graça, na sua palavra, glorificarmos a Deus. É o fato que muitas vezes nós acreditamos que quem precisa pedir perdão para nós é Deus. Que esse, muitas vezes, é o nosso intento de querer ser igual a Deus. Se nós caminhamos assim, não olhando para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, não teve o desejo de ser igual a Deus. Haja visto o nosso desejo qual é? Ser igual a Deus. Não foi essa a palavra da serpente? Como Deus sereis. Nosso intento é ser igual a Deus. Por isso que nós temos dificuldade de olharmos para Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, como dando sequência ao texto, não quis ser igual a Deus. Mas ele se esvaziou. Achou em forma de servo. Se humilhou até a morte. Mas também recebeu o nome que está sobre todo nome. E o texto, na sua conclusão, ele diz: Jesus Cristo, após fazer a purificação dos pecados, se assentou no trono, junto com a majestade, à direita da majestade. A obra da purificação dos pecados foi feita uma vez por todas, diz a carta de Hebreus. A palavra de Deus diz para nós olharmos fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, diz a carta aos Hebreus. Está conclusa. O sangue do Cordeiro foi derramado. O Cordeiro foi morto, mas ressuscitou. Ele venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a morte. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus Cristo descansou da sua obra. Jesus Cristo descansou da sua obra. Ele foi recebido em glória pelo Pai. Ele está assentado na glória com o Pai. Ele há de vir em glória, com o propósito de nos levarmos à glória, se nós permanecermos olhando para Jesus Cristo. O conhecimento que nós precisamos diante daquilo que o texto está dizendo é o conhecimento de Deus revelado em Cristo Jesus. Aquilo que é suficiente para nós, estar em Cristo Jesus. Aquilo que nós precisamos hoje está em olhar para Jesus Cristo. Se muitas vezes nossas vidas está tão pesada, é porque nós queremos tomar o lugar de Deus. Nós nos esforçamos para isso. Se muitas vezes nossas vidas estão com tanta dificuldade, muitas vezes, não quer dizer que, claro que nós não passamos por dificuldade, porque a palavra de Deus passa por nossa dificuldade, mas muitas vezes é por causa da nossa própria vaidade. É o que diz o texto em Tiago. Nós, pela nossa vaidade, damos lugar à ocasião da carne, é o pecado.
pecado, uma vez consumado, gera a morte, diz o texto. Mas, se nós depositarmos em Jesus Cristo, se nós olharmos para Jesus Cristo, nós vamos nos satisfazer em Jesus Cristo, porque Deus satisfez a sua obra em Jesus Cristo. Satisfez a sua obra em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz a respeito do Senhor Jesus Cristo sendo recebido na glória, Salmos 24, dando esse júbilo a respeito da obra conclusa do Senhor Jesus Cristo, a respeito da obra do Senhor Jesus Cristo feita por nossas vidas, dizendo assim: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. O texto aqui também está dizendo: o mundo e o que neles habita. Porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes, e estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? Não somos nós, mas o Senhor Jesus Cristo fez isso. O que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça de Deus, a sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, os que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantem a porta as suas cabeças, levantem os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Hoje muitos querem falar em nome de Deus. Há slogans massivos, pessoas que tomam isso, guerras sendo feitas em nome de Deus. Mas a verdade a respeito disso, revelada nas Escrituras, é que se não foi falado por meio de Jesus Cristo, é fake news. É uma mentira. Se nós hoje queremos ouvir a voz de Deus, ouçamos o Filho. E o Filho nos convida: vinde a mim. Se você está cansado, venha ao Senhor. Venha a Jesus Cristo. Se há peso, venha a Jesus Cristo. Se você não consegue vencer o teu pecado, venha a Jesus Cristo. Venha ao Senhor Jesus. Ele é o Senhor da glória. Ele é o Rei da glória. E seu convite é maravilhoso, porque Ele vai nos apresentar diante do Pai. O convite é para que você firme os seus pés no Senhor Jesus Cristo, porque Ele te dará conta no Pai, na eternidade. E nos fará viver em eternidade, na glória do Pai. Mas é claro, o chamado nosso hoje, vindo ao Senhor Jesus Cristo, é corresponder com o quê? Com glória a Deus, por causa de Jesus Cristo. O chamado da igreja hoje é glorificar a Deus. É não olhar para nós, mas é nos lançarmos diante de Jesus Cristo. É glorificar a esse Deus que tanto nos amou, que veio até nós, se entregou por nós e intercede por nós. A palavra de Deus diz em João 14, para nós não termos um coração temeroso. O Senhor, Ele está sentado no trono, mas Ele prepara uma casa para nós, uma morada para nós. Ele prepara para nós uma mesa junto com o Pai. E o convite é para nós enxergarmos isso, olharmos com esperança. A esperança, se nós vermos, não é esperança, diz a Escritura. Mas, se nós cremos na palavra de Deus, continua sendo falado, cremos na palavra de Deus, revelada em Jesus Cristo, nós possamos olhar para a glória, com esperança naquele que há de vir, para levar a sua igreja junto com Ele, para reinar com Ele. No nome do Senhor Jesus Cristo, e a palavra do Senhor possa trazer para nós essa satisfação em Jesus Cristo. Olhar para Jesus Cristo
e reter mesmo no Senhor Jesus Cristo a nossa vida, porquanto o Pai fez todas as coisas por meio dele, porquanto ele nos fala por meio dele, porquanto ele sustenta as nossas vidas por causa da sua palavra. Fechar os nossos olhos. Pai, não a nós, mas ao teu nome e glória por Cristo Jesus. Pai, nós andamos tão distraídos, nós com tantos barulhos, com tantos zunidos, Senhor, há tantos homens e mulheres, Senhor, querendo falar de Deus a parte de Jesus Cristo. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia da tua igreja também, Senhor. Porquanto precisamos de ti. E Senhor, nós precisamos mesmo da tua palavra sendo suficiente para nós. Senhor Jesus, dai-nos mais de ti. Senhor Jesus, nossa glória, nossa vanglória seja realmente, Senhor, destruída. Ó Pai, rogamos o Espírito Santo mesmo, Pai, para nos instruir em verdade, em caminhar contigo. Aparta de nós mesmo, Senhor, todo o mal, falsos profetas. Aparta de nós mesmo, Senhor. Possamos dedicar mesmo o nosso tempo, nossa vida, em conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. Desejar mais de Ti. Recebe a nossa gratidão, nosso louvor, Senhor, porque fez tudo por nós. O Teu sangue foi derramado naquela cruz do Calvário, sem merecer, mas para cumprir o plano e o propósito. Senhor, nós não somos dignos, nós não somos merecedores, mas nós recebemos, Senhor, tua graça, recebemos, Senhor, com louvores e adoração a Ti. Ensina-nos mesmo, Senhor, a louvar-nos, tão grande obra de salvação. Ensina-nos mesmo, Senhor, a cultuá-lo. Ensina-nos, Senhor, a bendizê-lo, Senhor. No nome de Jesus, na glória de Jesus.